Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder. Olá pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à TV Ativa, eu sou Marquinhos Kinder e esse é o programa Falando a Verdade. Quero agradecer você que vem nos acompanhando pelas redes sociais, para você que tem curtido o programa, compartilhado, comentado, o nosso muito obrigado. Não conhece a TV Ativa aí? Entra pelas redes sociais, acessa TV Ativo e você vai ter acesso a toda a nossa programação. O meu entrevistado de hoje é delegado da Polícia Civil desde 2008, graduado pela Universidade de São Paulo, a Unicid, pós-graduado em Ciências Penais pela Universidade da Anhanguera, a Uniderp, idealizador da Delegacia Legal, é cidadão itacoaquecetubense, professor de Direito Penal, Direito Processual, Legislação Especial e Direito Eleitoral. Recebeu um prêmio anual de Homem de Destaque em Defesa da Mulher pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres de Itacoaquecetuba. O meu entrevistado de hoje é um dos delegados mais ativos do Alto Tietê. Tenho o prazer de receber o meu amigo delegado Eliardo Jordão. Seja muito bem-vindo, doutor. Marquinhos, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Aproveito a oportunidade para agradecer a toda a sua equipe da TV Ativo e muito obrigado pela oportunidade. O agradecimento é sempre nosso, porque a gente vem acompanhando o trabalho do senhor no Alto Tietê, à frente da Polícia Civil, e já desde Itacoaquecetuba, e aqui o senhor ganhou um fã, porque a gente curte, a gente compartilha, a gente conhece o seu trabalho. Doutor, como é que surgiu esse desejo de entrar para o poder público, entrar para a Polícia Civil? Bom, antes de eu entrar responder, saiba que a recíproca é verdadeira. Eu sou seu fã pelo trabalho sério que você vem realizando ao longo dos anos junto à população, junto à divulgação de trabalhos sérios. Marquinhos, eu sou filho de comerciantes. Na época, eu fui criado dentro do comércio. Meus pais, minha mãe ficava no caixa, eu fui criado ao lado do caixa, né? A cama era fardo de papel higiênico, o travesseiro era pacote de arroz de 5 quilos. E eu fui criado nesse ambiente de muitos princípios, né? Muita luta, etc. O que acontece? Próximo ao comércio dos meus pais, uma escola pública, onde até hoje existe, Luiz Washington Vita. E sempre via policiais, cavalaria, né, na saída e entrada da escola. Eu sempre via aquela cena, uma cena muito positiva, e passava algo positivo. E de lá começou a surgir o interesse. De ser policial e poder fazer alguma coisa para a população, para o próximo, enfim. Então foi de lá. E os pais? Meus pais, Marquinhos, sempre me apoiaram, sempre. Filho, é isso que você quer? Sempre. Meus pais me apoiaram desde lá da época dos primórdios dos estudos e na busca desse objetivo. O senhor veio de uma casa de quantos irmãos, doutor? 3 irmãos. 3 irmãos? Eu sou caçula. E são todos policiais ou só o senhor que é doido? Comerciantes. Engraçado, né, Marquinhos? Depois que eu, enfim, do núcleo familiar, todos continuaram no comércio, hoje meus pais são aposentados e tal, e não há uns 15 anos eu descobri que o meu bisavô, por parte do meu pai, era carcereiro. Caramba! Quer dizer, né? Então tava no sangue. Se pode dizer que já tem um vínculo familiar. É difícil hoje você estar na frente de uma instituição onde defende a sociedade e a mídia hoje, a grande mídia, deturpa as ações das polícias. O que o senhor acha hoje? Como que o senhor vê hoje o destaque da Polícia Civil, da Polícia Militar em relação à mídia hoje? Marquinhos, eu vejo com muita tranquilidade, muita naturalidade. Em que sentido? A gente tem que analisar o todo. Primeira coisa, tá? Tem que ter uma equipe que te dê todo o respaldo, né? E graças a Deus eu tenho essa equipe, eu sou parte dessa equipe e eu confio piamente nessas pessoas e que eu integro essa equipe. Então, primeira coisa, eu sou grato a Deus por isso. Quanto às ações, quanto ao trabalho policial, eu sou feliz. Eu sou realizado profissionalmente. A gente não pode, como eu disse, tem que enxergar como um todo, né? O mal profissional tem que responder de acordo com o que cometeu, mas o trabalho policial como um todo é muito positivo e traz algo de bom para o próximo, né? A gente pega um policial civil, um policial militar hoje, que levanta cedo e coloca a sua farda e vai para a rua para defender a sociedade. Eu fico imaginando, o senhor é casado hoje? Sou casado, filhos? Tenho um filho, 6 anos. 6 anos de idade. E a responsabilidade de sair e voltar inteiro. Como é que a família vê isso hoje? Marquinhos, a gente que eu falo policial, tem um X nas costas, né? Isso daí, acaba ser natural. Então tem que tomar aqueles cuidados básicos e ficar um pouquinho mais arisco do que o normal,
né? Não dá para baixar a guarda. Eu converso muito com policial civil, policial militar, eu fico tentando entender como é que eles conseguem ter o feeling de uma questão de uma abordagem, de entender, porque assim, quando você sai para a rua, é um risco constante, da hora que você entra na viatura até a hora que você desce. Quando o senhor desce, o senhor se torna uma pessoa comum para os olhos da sociedade, para os nossos olhos. Se eu encontrar o senhor na rua, eu acho que o senhor é um cidadão comum, né? Mal sabe que o senhor é um policial, o senhor é um delegado que defende a sociedade. Então, nesse intervalo entre você estar na viatura e o senhor descer da viatura, existe um processo. E eu fico imaginando como é que é a cabeça de um policial, e se ele tem que ficar focado ali 24 horas por dia, porque ele não sabe o que ele vai encontrar pela frente, né? Ele não tem noção. Porque se eu pego um caso por exemplo, de sequestro, se eu pego um caso de tráfico de drogas, né? O senhor, quando vai numa batida, o senhor não sabe o que o senhor vai encontrar do outro lado da porta. Não sabe, Marquinhos. O que acontece? Então vamos lá, estamos naquelas horas, né, na atividade, exercendo a atividade, esperto, atento, esquecer. Bom, da porta para dentro, agora eu estou exercendo a função policial. Então, da porta para fora, tentar ao máximo não levar aquilo para sua vida particular. Obviamente, sempre atento, né? Como eu disse, tem um X nas costas, mas sempre atento. E você tem que ter, ou pelo menos tentar separar essas duas coisas, vida profissional e vida particular. Mas tanto uma quanto outra exige uma atenção especial e exige ficar sempre alerta. O que a gente está tentando conversar aqui hoje, e eu trouxe o delegado justamente para falar para você que está em casa, o que um agente público hoje, como delegado de polícia, um policial civil, um policial militar, as pressões que ele sofre, não só em casa, mas quando no trabalho. E eu vejo muitas pessoas questionando até mesmo postura de policiais e conduções de abordagens, mas eles não sabem o número de policiais que nós temos afastado hoje por problema psicológico. Acontece muito isso na Polícia Civil. Na Polícia Militar, nós temos muitas pessoas afastadas com problema psicológico. Na Polícia Civil acontece da mesma forma? Com a mesma intensidade? Não, até pela questão matemática, numérica, né? O efetivo civil é muito menor, né? Ou bem do que o militar. Até pela própria função que cada um exerce. A Polícia Militar é uma função preventiva, ela atua para tentar evitar que o crime aconteça, e a Civil, a sua função típica é posterior à ocorrência do crime. Aconteceu o crime, aí entra a Polícia Judiciária, que no âmbito estadual é a Polícia Civil, no âmbito federal é a Polícia Federal. E essa Polícia Judiciária, seja civil, seja federal, ela atua após o crime. Investigar, conseguir descobrir quem são os responsáveis. Então, graças a Deus, a gente tem tido detectado qualquer conduta de anormal, tem que ser comunicado ao órgão competente, e aí lá eles dão encaminhamento para os profissionais respectivos. Eu gosto de frisar isso, porque o policial é uma pessoa comum, um agente comum, com uma responsabilidade gigante nas costas, né? E às vezes quando eu vejo, às vezes eu entro em alguns debates, quando questionam questão de polícia, então assim, eu entro em alguns debates porque tem pessoas que generalizam, ele não entende isso. Então quando a polícia ela faz uma abordagem de uma forma correta, padrão, séria, eu vi isso essa semana, a Polícia Militar entrou numa favela aí e a população defendendo o traficante. Né? Então você começa a imaginar, puxa, defendendo o traficante, mas espera aí, a gente vem aqui justamente para defender essa população que é humilhada, que é escravizada, né? E de repente a gente pega uma comunidade que é avessa a isso, né? Aí eu fico imaginando como é que um policial militar, como é que um policial civil entra numa ação dessa e de repente sai com a sua integridade física perfeita. E a gente vê que muitos policiais acabam sofrendo até consequências em relação a isso. Então, será que quando a gente vê essa sociedade, é uma sociedade que a imprensa tenta manipular, dizer que o povo está carente de segurança pública, né? E que a segurança pública hoje ela é deficiente, mas do outro lado nós temos grandes profissionais que se desempenham, que se desenrolam para levar para a população o máximo de segurança possível. Então quando eu vejo isso, me cai naquela questão de falar, caramba, nós temos muito que aprender ainda, né? Nós temos muito que ensinar. Marquinhos, você mesmo deu a resposta para a sua pergunta. Eu dou aula de direito penal e dentro do direito penal, enfim, tem uma matéria paralela, autônoma, criminologia, os fatores criminológicos. Quando a gente fala em segurança pública, a gente tem que tentar mudar um pouquinho, de uma forma geral. Segurança pública não é só ir lá e prender.
Não é só. Pelo contrário, segurança pública é amplo. Tem que atuar lá nos fatores criminológicos. Quais são os fatores que levou aquela pessoa a cometer o crime, né? Ou pelo menos que, de uma certa forma, fez com que aquela pessoa praticasse, tivesse aquela conduta. E aí nós vamos partir lá. Violência dentro de casa, né? Uma família desestruturada, falta de condições, um pai de família sai cedo, volta tarde e não consegue ver, principalmente nesse período agora de pandemia, não vê o seu filho morrendo de fome. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Segurança pública é amplo, não é só ir lá e prender, pelo contrário, tem que atuar na prevenção, nas causas, conscientização, causa de violência doméstica. Isso daí é cultural, é histórico. E para você mudar uma cultura, não é do dia para a noite. Tem que mudar o comportamento das pessoas. Essa mudança de comportamento requer um trabalho gradual, lento, de conscientização. Enfim, Marquinhos, respondendo a sua pergunta, a gente tem que ter, pelo menos eu tento ter essa noção de que segurança pública é amplo, né? Justamente para a gente não cair nessa... Poxa, foi lá, realizamos o trabalho e de uma certa forma não tivemos o retorno que a gente gostaria. Mas se a gente entender dessa maneira, fica tranquilo, fica bem resolvido na cabeça. Até esperado. Acho que o seu poder, se as políticas públicas, né? Políticas públicas, fosse voltado da forma correta para a população, eu não diria que o número de violência acabaria. Longe de mim, que isso não existe. Mas eu acho que nós teríamos um déficit de roubo, de assalto, de crime contra o patrimônio, contra a pessoa, acho menor do que a gente tem hoje. A visão que a gente tem é que a falta de investimento nas periferias, e que é onde eles geram o número de violência, é justamente isso. Sim. Né? As faltas de investimentos. Quando eu vi a Polícia Militar e eu olhei ao derredor, esgoto ao céu aberto, pessoas que vieram do norte e nordeste aí para constituir família em São Paulo não conseguiram se estabilizar, acabaram criando casas nos apegos de morro, desempregado, criando filho na sua condição mínima, com esgoto passando a céu aberto e muitas das vezes dentro de casa. Aí você gera um fator. Como é que eu combato isso? Políticas públicas. Então, assim, quando eu vejo o senhor, e a gente vai falar um pouquinho disso, eu falo que o senhor é um delegado um pouco diferenciado, você vai entender daqui a pouco por que eu falo, doutor Eliardo, ele é diferenciado nessa questão de polícia e questão social. Mas o senhor estava ali na delegacia do Caiubi, Itaquaquecetuba, né? Cheguei em Itaquá em 2009, trabalhei muito tempo na delegacia do Centro, na Avenida Emancipação, e em 2017 eu fui assumir a titularidade da delegacia do Caiubi, primeiro DP de Itaquaquecetuba. Fiquei até 2019 e atualmente estou em Poá. Hoje, o senhor olhando Itaquaquecetuba, qual que seria o pior índice de Itaquá hoje? Em relação à violência, droga, crime contra o patrimônio, como é que a gente fala? A desavença entre famílias, Marquinhos, o feminicídio. Pois é, eu não sei, assim, a gente atuou muito forte lá, principalmente na questão de prevenção, em relação à violência doméstica, em relação ao tráfico de drogas. Então vamos pegar aqui o tráfico de drogas, por exemplo, é uma briga desigual, né? Não que justifique, pelo amor de Deus. Vamos entender os motivos. Você pega uma família desestruturada, uma criança, né, que cresce nesse ambiente, uma família desestruturada, né? O pai passa necessidades, o pai está preso, não vê perspectiva e aí já começa a frequentar ambientes, sai da escola, né? Não frequenta mais a escola, e aí é uma briga desigual, vem o tráfico e adota. É uma briga desigual. Aí aquela criança, né, aquele adolescente, se sente atraído por aquilo. É uma briga desigual. Porra, aqui eu vou realizar um tráfico, vou ganhar tanto, vou conseguir comprar um carro, uma moto, enfim. Já começa por aí, é uma briga desigual. Não estou falando que justifique, sim, mas é um fator preponderante, claro, fundamental. Em relação ao tráfico de drogas, tem muito, porta das escolas, aos arredores, né? E isso não tem jeito de combater. Lógico, a gente realiza a nossa atividade fim, que é ir lá, investigar, identificar e prender, sim, mas tem que atuar na prevenção, justamente para igualar ou pelo menos mudar essa balança. Né? A gente entra nessa questão da Polícia Municipal, da Guarda Municipal. Pois é uma tendência. A gente entra na questão da Guarda Municipal. Eu vejo muitos municípios que é uma briga que eu tenho constante. Eles não investem na Guarda Municipal.
Né? Eles passam, parece que o município passa a responsabilidade para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, e a Guarda Civil Municipal, que hoje tem poder de polícia, que podia, dentro do município, fazer essa prevenção, na verdade, eles sucateiam a Guarda Municipal. E Itaquá não é muito diferente disso. Nós temos muitos policiais lá, bom de rua, Itaquá, bons de rua, mas com viatura caindo aos pedaços. Né? Não tem um centro de treinamento. Né? Não tem um centro de especialização. Então, assim, parece que o poder público não enxerga isso. E isso eu estou falando não agora, estou falando aí de pelo menos 500 anos. Ou desde quando a Guarda Municipal foi criada, eu vejo poucos municípios que têm esse interesse. Diferente da Guarda Municipal de Poá, que eu via que a Guarda Municipal de Poá, hoje ela está bem estruturada, ela está bem moldada, tem até a Guarda da Mulher lá, a Defesa da Mulher. A Ronda Maria da Penha. Em Itaquá também tem, viu? Tem agora? Tem, Itaquá também tem, já há alguns anos, inclusive quando, por exemplo, o juiz decreta uma medida protetiva e o judiciário já manda para a Ronda Maria da Penha, Itaquaquecetuba, manda para a delegacia, para que cada um dentro do seu campo de atuação realize, então, por exemplo, desde acompanhar a mulher até a casa, até a residência para retirar os seus pertences ou retirar o agressor, enfim, então tem a Ronda Maria da Penha. A Guarda Municipal de Itaquá, especificamente, trabalhei muitos anos e continuo, enfim, eu tenho um carinho especial, até por conta desse contato direto, e é uma tendência, a Polícia Municipal é uma tendência, isso é uma realidade. Tem sim que investir, porque é uma tendência, ela é fundamental em toda essa engrenagem de segurança pública. Não tem mais como passar batido nisso. A Guarda Municipal tem um papel fundamental nessa questão de segurança pública. Principalmente nessas questões das escolas, né? Exato. Se você tem uma polícia municipal efetiva, com uma boa guarnição, bem armada, bem estruturada, esse trabalho de mapeamento que a Guarda faz de uma forma espetacular, até facilita até mesmo o trabalho até para os efetivos da Polícia Militar. O Marquinhos, sabe o que a gente fazia lá em Itaquaquecetuba? A gente idealizamos um projeto chamado Mulheres de Atitude. Como que funcionava? Polícia Civil, porque assim, voltar um pouquinho. Quando eu não tinha essa autonomia, o que eu via? A mulher chegava para registrar a vítima, né? Chegava para registrar violência doméstica, você fazia a sua parte, registrava o boletim de ocorrência, mas você via na cara dela, mas e aí? Sabe, ela queria algo a mais. E esse algo a mais, infelizmente, a gente não cabe, né? Não faz parte das nossas atribuições. Bom, quando eu passei a ter essa autonomia, vou explicar o que é esse algo a mais. Vamos montar esse projeto Mulheres de Atitude. Então, Polícia Civil, Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, a Secretaria, a Ronda Maria da Penha, Promotoras Legais Populares, são mulheres voluntárias e algumas delas já até foram vítimas de violência doméstica. Enfim, mulher chega na delegacia, registrou o boletim de ocorrência, só que antes ela passa por uma triagem. Se for detectado, ela é encaminhada para toda a rede, seja até de cuidados médicos, de cuidados de psicólogo e até encaminhamento para o mercado de trabalho. Caramba. E aí nessa, Marquinhos, ela já sente uma segurança, a gente já tinha mais elementos para... quanto mais elementos a gente tem em mãos, a gente consegue dar um resultado melhor. Em que sentido? Pedir uma prisão, pedir um mandado de busca e apreensão na casa do agressor, para ver, se localiza uma faca. Muitas relatam, eu fui ameaçado, ele mostrou uma arma. Então a gente pede um mandado de busca e realiza essa... Então funcionou bem isso daí lá, né? E a Polícia Municipal, a Guarda Municipal, que é a Ronda Maria da Penha. Em Poá tem, Itaquá tem. Eu acho que seria bacana se tivesse um investimento voltado para essa área pública, né? Isso eu criei um projeto espetacular. Isso, eu não sei se nasceu em Itaquaquecetuba. Foi com a gente lá em Itaquá. Delegacia Legal. Itaquá. Delegacia Legal, mas daqui a pouco a gente vai falar da Delegacia Legal depois dos nossos comerciais. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você.
Atualmente no mercado nacional, desde 2011, a Modelform valoriza a agilidade ao atender seus clientes nas necessidades específicas de cada projeto. Possuímos modelação própria, o que nos permite o desenvolvimento de produtos exclusivos. Para isso, nossa fábrica dispõe de várias máquinas de val conforme, corte a laser para material plástico, router para usinagem dos gabinetes e também impressora 3D, que nos auxilia na fabricação de peças técnicas. Trabalhamos com projetos de empresas de vários segmentos, como refrigeração, construção civil, hospitalar, brindes, comunicação visual, entre outras. Utilizamos os mais variados laminados de plásticos em diversas dimensões, cores, espessuras e texturas, para um resultado final de alta tecnologia e qualidade no acabamento. A Modelform tem orgulho de ser uma empresa 100% nacional. CEIB, Confederação Evangélica Internacional do Brasil. Documentações, atas, CNPJ, abertura e fechamento, assessoria jurídica, assessoria contábil, credenciais, certificados, curso de teologia, curso de capelania e muito mais. Entre em contato pelos telefones 11 4677 3743, 11 981 90 0064 ou pelas redes sociais. CEIB, representando os líderes evangélicos na defesa dos seus direitos. Estamos de volta pela TV Ativa, esse programa Falando a Verdade. Continue compartilhando nosso programa aí pelas redes sociais. Hoje a gente está tendo a grata satisfação de receber o delegado Eliardo Jordão. Obrigado mais uma vez aí por atender o nosso convite, viu, doutor? Eu que agradeço. A gente fechou o bloco falando da Delegacia Legal. Nós conhecemos a Delegacia Legal, o povo ainda de casa, alguns já conhecem. O senhor vai explicar um pouquinho o que é a Delegacia Legal? E a pergunta é o seguinte: a Delegacia Legal ela veio para quebrar esse estigmatismo entre poder público e população, entre polícia e população? O senhor tem essa visão? Então vou começar. Sim, veio para quebrar essa imagem que se tem. O que é a Delegacia Legal? Em 2017 a gente já tinha a ideia de fazer algo, vamos atuar nas escolas, junto à população, enfim. Surgiu a ideia, vamos para a porta da escola? Eu sou meio maluco, Marquinhos, eu fico 2, 3 horas da manhã, acordo, fico pensando. Sei que naquele dia, fiquei madrugada, amanhã eu vou fazer alguma coisa, né? Cheguei na delegacia, uma pessoa de confiança minha, Zé, vamos para a porta da escola? O que nós vamos fazer? Vamos embora, não sei. Peguei a viatura, vamos para a porta da escola. E a ideia, o primeiro objetivo foi justamente, Marquinhos, quebrar porque nós chegamos na porta da escola, lembra até hoje, as pessoas iam perguntar, aconteceu alguma coisa, moço? Falei, não, automático, né? Automático. E lá nós começamos a interagir com a meninada, com a garotada, e daí foi naturalmente. Palestras em escolas, e um negócio muito bacana que aconteceu, em uma das escolas a gente percebeu que muitos alunos não participavam de competição esportiva, né? Porque não tinha o documento de RG. E por que não tinha o RG? Porque basicamente não tinha condição financeira de se dirigir até um posto e tirar o RG. E aí nessa nós já emendamos, dentro da Delegacia Legal foi tomando corpo, e também inserimos esse trabalho de emissão de RG junto às escolas e junto aos pais. Tem noção de quantas crianças, quantas pessoas foram atendidas desde que foi Marquinhos, criado jogando o projeto? baixo, mais de 2 mil pessoas, mais de 2 mil pessoas. E antes de começar essa pandemia, né, a gente começou a ir em empresas, porque o trabalhador chega lá de manhãzinha, no horário que ele sai já não pega mais aberto. Então nós começamos em empresas, começamos a tirar do pessoal. Das empresas? Das empresas, dos funcionários, né? Puxa, facilita demais isso. Aí chegou a pandemia, a gente teve... E dá uma quebrada também, né? Porque normalmente quando você vê uma viatura indiferente que seja, a primeira coisa que a pessoa pergunta, aconteceu alguma coisa? Vai prender alguém? Será que é automático? Quando você quebra essa barreira, né? Eu falo que é uma barreira, que existe uma barreira, e você aproxima a polícia. Fica até mais fácil o trabalho depois? Fica mais fácil. O retorno que a gente tem é muito bacana, porque não tem outra maneira de pegar a confiança se não for aqui, né, Marquinhos? Olho no olho, conversando e com atitudes. E é isso que a gente tentou fazer, e o retorno foi muito bacana e tem sido bacana. Então é ir pra rua mesmo, conversar e dar as caras. Né? Não tenho receio de entrar em nenhum lugar. Não tenho receio de entrar em nenhum lugar nesse trabalho de Delegacia Legal. Tanto é que em todos os lugares que nós fomos, todos, sem exceção, sempre muito bem recepcionados. Isso é bacana. O que é legal também para você do município, você que é gestor público, tem que entender um pouquinho dessa aproximação do poder público com a população. As pessoas que votam, né? Que a grande maioria, a classe mais humilde desse país, saúde, educação, né? Até essa parte de você gerar emprego. A gente está numa pandemia difícil, complicada, que uns falam, fique em casa,
Mas tem que ficar em casa quem tem grana e quem não tem. Pois é, tem que sair. E quem vive de trabalho de camelô, quem vive do seu dia a dia. É difícil você falar para uma pessoa dessa, fique em casa, é complicado. Mas para você que é gestor público, você quebrar esse estigmatismo, trazer o poder público para perto da população, você facilita até mesmo o contato, de você descobrir se alguma família está passando por abuso, não é assim? Descobrimos, aconteceu. Acontece, não acontece? Aconteceu. Então assim, quando você faz essa aproximação... Sim, já há muitos casos de violência doméstica nós conseguimos descobrir e dar resposta estatal no sentido da parte policial por conta da delegacia legal. Houve essa confiança e aí chamavam a gente de canto e lá, desde crianças, né? Ou até mesmo a mãe. Já aconteceu sim, Marquinhos. Não Rapaz, foi... falando nessa questão aí de família, teve algumas repercussões nacionais aí que o senhor fez parte. Me conta aquela história daquele bombeiro lá que matou a esposa e a filha deficiente visual, testemunhou tudo. Como é que foi isso? 2017, Dia Internacional da Mulher, chegou pra gente que um rapaz havia esfaqueado a sua esposa e foi pego, né? Prendemos ele em flagrante, fizemos todo o procedimento legal, a parte legal, enfim, como que foi? Ele, por motivo de ciúmes, ele deu mais de 12, 13 facadas nela. Depois nós fizemos a reconstituição. E eles, uma filha deficiente visual, na época acho que ela tinha 2, 3 anos, e ela escutou tudo aquilo. É uma coisa traumática, absurda. Ele foi preso, nós fizemos a reconstituição do crime, e daí, Marquinhos, vamos entender o que tinha antes disso. Um histórico de violência familiar. E isso relatado pela própria irmã da vítima e pelos familiares. Poxa, ela já tinha sido agredida várias vezes, nós falamos para ela, vai registrar um boletim de ocorrência, vai atrás, não atura isso, enfim. Então, você percebe que, de uma forma gradativa, uma bola de neve. Né? E, infelizmente, houve esse desfecho da morte da vítima. O medo causa isso? Ou das ameaças do agressor? Marquinhos, isso é o que a gente escuta das vítimas. O medo da represária, a dependência financeira, dependência emocional. Então, basicamente, o que a gente escuta muito das vítimas são esses 3 fatores. O cara entra num psicológico tão forte, de influência tão forte na mulher, que ele acaba transformando a mulher num refém daquilo que ele deseja, né? Uma propriedade, né? Uma propriedade dele é meu e acabou. Exatamente. E esse caso aí deu uma repercussão monstra no país todo. Não só essa também, quando a gente fala em caso familiar, acho que eu acredito que tenha marcado a sua vida, foi a questão dos bolivianos lá, né? Amigo, vamos relembrar um pouquinho da questão dos bolivianos, para o pessoal que não está em casa, de repente não lembra, a repercussão que deu nesse caso, que até o presidente lá da Bolívia, o cônsul, se envolveram nessa questão. Só vamos relembrar um pouquinho para o pessoal de casa. Eu sei que é difícil, né, porque envolve criança. Então, mas foi um caso terrível. O consulado boliviano pagou o translado dos corpos para La Paz. Diplomatas da Bolívia estiveram na delegacia. Uma advogada do Centro Integrado dos Imigrantes está representando a família das vítimas. Existe a possibilidade dele ter fugido para a Bolívia e que a família dele teria supostamente acobertado. 2 homens estão presos, Roberto Cali Javier e Miguel Bautista Silva, acusados de ajudar o assassino. No primeiro momento eles afirmaram que não havia nenhum saco de cor preta ou nenhum saco nessa mudança, coisa que foi desmentida tanto pelo rapaz que foi contratado para fazer esse carreto, quanto pelo proprietário da residência alugada aqui em Itaquaquecetuba. Esse caso nós chegamos, eu lembro até hoje, chegamos na delegacia, veio essa informação, 3 corpos foram encontrados em Itaquaquecetuba em sacos de lixo, todos cortados. Bom, vamos lá, investigação em curso, no mesmo dia nós conseguimos prender 2, em prisão temporária, tá? Prisão temporária é um instrumento jurídico que não quer dizer que eles são os culpados. Sim. É uma prisão justamente para viabilizar a investigação. Bom, prendemos 2 no dia e investigação em curso, o que acontece? Um casal com um filho de 8 anos. Eles foram mortos em São Paulo e foram encontrados em sacos de lixo em Itaquaquecetuba. E quem que fez, pelo menos o autor principal, parente, e ele foi preso na Bolívia, além desses 2 que nós prendemos no Brasil,
Esse terceiro foi preso na Bolívia e depois ele divulgou aí para os mais variados meios de comunicação que a questão lá é porque ele já estava meio bêbado e por questão financeira. Segundo ele, a vítima devia dinheiro para ele, porque eles trabalhavam naquelas oficinas de costura, sim, etc. Segundo ele, prestou serviço e não, segundo ele, tá? Não pagou como se justificasse, né? E aí ele acabou empurrando a vítima, homem, ele bateu a cabeça, ele se apavorou, acabou matando ele. Na parte de cima da casa estava a mulher, ele acabou dando um mata-leão na mulher, matou, jogou na banheira e lá, olha só gente, isso num dia, o filho desse casal estava na casa da esposa do autor. O filho desse casal estava na casa da esposa do autor. Ele matou esse casal, ficou esperando a esposa dele trazer a criança, né, uma outra parente trazer a criança. Enquanto isso, tinha um outro boliviano dentro da casa, num quarto vivo, que nós prendemos. E ele ficou com essa criança do dia 24 para o dia 25, já com os pais mortos, com essa criança viva. No dia seguinte ele resolveu matar essa criança. E esses 3 corpos foram encontrados nessas condições em Itaquaquecetuba. Toda essa versão mentirosa que ele fez não casa com o que ele fez, com o ato dele, né? Como é que ele me mata 2, fala que foi por causa do dinheiro, por causa de bebida, no outro dia ele mata a criança. Mata a criança. Você tem noção disso? Vocês têm noção disso? Do que é ver isso? Então, você que é pai, você que é mãe e o doutor é pai, imagina ele entrar numa ocorrência dessa, ele se deparar com uma criança nesse estado. Talvez, eu não sei você, mas pelo menos para mim, marca para o resto da vida, principalmente quando envolve criança. E o ato de crueldade desse vagabundo. Marquinhos, tem uma questão que não sai da cabeça, daí marcou, enfim. Nós fizemos a reconstituição, depois de um tempo fizemos a reconstituição do crime. Nós fomos lá em São Paulo. E quando foi feito a reconstituição, enfim, foi jogado luminol em na casa toda tal, mas em um dos cômodos parecia um açougue, porque dá o reagente, né? Então parecia um açougue, e nesse quarto, nesse cômodo, tinha lá um calendário, isso daí até hoje, até me arrepio, tinha lá um calendário, porque a criança foi morta do dia 24, dia 25, né? Ela ficou do dia 24 lá com os pais já mortos e tal, e nesse calendário tinha lá uma letra de criança, desenho de família, enfim, sabe como a gente anota? Dia 25 vai vir um amigo, um familiar, comemorar o Natal, etc, enfim. Então, quem diria que a criança, o Abner, né, que foi essa criança que fez esse desenho, foi morta no próprio dia. Isso aí marcou, né, doutor? Não tem não, marcou, enfim. Principalmente a gente que é pai, né? Uma coisa, não tem nem, enfim. Para você entender o que esse povo passa todos os dias aí nas viaturas, nas ocorrências que se tá pela cidade, pelo município aí que ele trabalha. Então, tá achando que é fácil ser policial no Brasil? É muito complicado. Mas não só isso, mas aí o social do Caio Wilson veio para Poá. Tem um caso engraçado, e eu achei engraçado depois, mas que esse vagabundo fez na região é brincadeira. Aquele estrupador que fazia estrupava, matava, mas antes de matar ele fazia o quê? Ele recitava os salmos. Quando nós chegamos em Poá, ele foi preso, acho que nos 10 primeiros dias, por aí. O que acontece, Marquinhos? Eu sou muito de rodar na cidade. Então, da hora do almoço, vamos lá. Então lá, já começa a bater um papo comerciante, começa você ficar conhecido, conhecer as pessoas, isso naturalmente tem um vínculo de confiança. Enfim, e aí nós começamos, a Rádio Peão, né? Bom, mas tem um estuprador na área, mas peraí, vamos puxar isso daí, o que está acontecendo? Bom, resumo da ópera, foi preso esse autor, ele estuprava a mulher, né? Estuprava e no ato do estupro, obrigava ela a ler a Bíblia e ressaltar salmos. Como é que né? Ele não matava, né? Como é que o senhor chegou nesse cara? Como é que o senhor chegou nesse cara? Porque esse cara já estava famoso aqui na região. Foi o seguinte, inclusive, nós chegamos a vir até em Ferraz na época, né? Sim. Então vamos lá, como que nós chegamos? Primeiro, nós esperamos a vítima ter condições mínimas de falar, né? De dar as características desse indivíduo. Nós fizemos um pente fino nos boletins de ocorrência, baseado naquele perfil que foi passado. Então nós tínhamos boletim de ocorrência, por exemplo, de estupro. Como que era a característica do autor? Tais e tais e tais. Então, bateu com as características que a vítima passou, já vamos deixar de lado. Né? Trabalho em campo, câmeras, informações. Basicamente foi isso. Trabalho em campo, desse pente fino,
montando um perfil do autor. Pegou o vagabundo. Nós conseguimos pegar. Quando nós tivemos a identificação, nós tínhamos lá uns 3, 4 daquele perfil passado pela vítima, nós puxamos no sistema, tinha foto, aí foi chamar a vítima, ó, alguns desses daqui foi, mas na hora, ela começou a chorar, enfim, na hora, foi esse daqui. Aí foi... Chegamos nele dessa maneira. Isso na cadeia, nem bandido gosta de estrupador, né? Os jacks da vida. E ele, né, conversando, por que você fez isso, né? É sempre a mesma, engraçado, né? Engraçado no sentido de, é sempre a mesma explicação, dá uma de vítima, a mesma eu não queria estuprar, mas acabei estuprando e... Aquele papo furado. Não, brincadeira isso. Isso é para você ver com quem a gente está falando hoje, um dos delegados mais ativos do Alto Tietê. Um cara compromissado com o trabalho público, tem uma afinidade inacreditável. Você anda em Poá, você anda em Ferraz, você anda em Itaquá, pergunta, conhece o delegado Eliário Jordão? Essa aproximação com a população ela é importante demais. Isso também me dá uma característica, eu falei para ele que eu ia perguntar, mas eu vou perguntar. Eu falei que ia perguntar, né? Porque um cara preparado, totalmente preparado, um cara que conhece a gestão pública, um cara que conhece a população de perto, de contato. Eu acho que é um dos caras mais preparados hoje para poder assumir uma cadeira na Câmara de Itaquaquecetuba. Ele riu porque ele sabe que eu vou fazer a pergunta. Eu quero saber se o senhor hoje é pré-candidato a vereador no município de Itaquaquecetuba. Marquinhos, eu tive o convite, confesso para você que eu estou bem propício, sim, Tá pensando ainda, doutor? A aceitar. Eu gosto muito de política, tanto é que eu dou aula de direito eleitoral. Eu acho que é um caminho, às vezes eu não concordo com aquele discurso, porque não, a política faz parte do nosso dia a dia, é imprescindível para o nosso cotidiano, né? Agora, se a pessoa faz um mau uso daquilo, tem que responder e pagar, enfim. Claro, então, respondendo a sua pergunta, que eu não fujo, estou muito propício, né? Estou muito propício, sim, a aceitar esse convite. Eu acho que o senhor hoje o senhor é um dos homens mais preparados. Obrigado. E não só em Itaquá, mas isso é real. Então muitos que são pré-candidatos, as pessoas questionam muito a questão de, mas o cara está preparado? Pelo vasto currículo, pelo conhecimento, né, de campo que o senhor tem, pela experiência jurídica que o senhor tem. Eu acho que dentro de todos os candidatos que a gente conhece em Itaquaquecetuba na região, acredito que o senhor seja um dos mais preparados. E eu acho que não tem que estar propício, o senhor tem que ser pré-candidato. Eu acho que Itaquá tem muito a ganhar se o senhor tiver uma vaga naquela Câmara Municipal. Isso eu vou falar com muita propriedade por conhecer o doutor Eliário Jordão e não ficou jogando confete nele não. Quer saber quem é ele? Vai nas redes sociais aí e pergunta quem é o doutor Eliário Jordão. Não conhece? Anda aí na cidade de Itaquá e veja quem conhece o doutor Eliário Jordão, da capacidade técnica, do envolvimento social que ele tem com as pessoas, do carinho, atende todo mundo, fala com todo mundo, não é estrela, é um cara comprometido. Então assim, se você está procurando hoje, dentro do seu município, pessoas que têm características e compromisso com o povo, eu posso falar sem sombra de dúvida. Por isso que a gente fala que o programa é Falando a Verdade, e eu também não jogo confete. Eu defendo quem tem que ser defendido. Eu acho que o senhor é uma das pessoas bem preparadas hoje, e eu tenho certeza absoluta, não é só eu, a população de Itaquá tem muito a ganhar se o senhor for pré-candidato a vereador e, consequentemente, vereador daquela cidade. Eu acho que o Itaquá pode entrar no rumo ali com o senhor na Câmara ali. Eu agradeço pelas palavras e confesso para você, eu estou bem propício mesmo, e se realmente essa ideia concretizar, efetivar e tiver êxito, a gente dá o máximo possível de fazer um trabalho bem bacana, né? Nessa parte de políticas públicas que venha ao encontro do início da nossa conversa. Hoje, se o senhor fosse vereador da cidade de Itaquaquecetuba, hoje, qual que seria a sua primeira bandeira, a bandeira do seu mandato? O que seria? Marquinhos, posso falar duas? Fale duas, três. Drogas, combate às drogas e atuação muito forte nas escolas. Por quê, Marquinhos? Isso a gente está vivendo na prática por conta principalmente dessas ações sociais. Uma coisa está linkada com a outra. O tráfico de drogas é o carro-chefe para o cometimento de outros crimes. Então, o tráfico de drogas atua forte nas escolas e, inevitavelmente, atuando nesse campo, você vai também chegar na violência doméstica. Então, eu levantaria essas duas bandeiras, né? Não que levantaria, que já estão levantadas, foram levantadas esse trabalho que a gente faz mas politicamente, de políticas públicas, inicialmente essas duas bandeiras. Daria um grande secretário de Segurança Pública lá, hein? Rapaz, acho que a cidade tinha muito a ganhar. Eu acho que não só lá em Itaquá, em qualquer lugar que o senhor for, eu acho que fosse secretário de Segurança Pública, acho que a cidade tinha muito a ganhar. Doutor, eu queria que o senhor mandasse um recado.
hoje para a população de Itaquá, né? Falar o que o senhor gostaria de falar para a população de Itaquá hoje, qual seria o conselho, e nós temos uma eleição que vai acontecer agora, foi um pouquinho mais para frente, para setembro, se eu não me engano. Eu queria que o senhor mandasse um recado para o povo que ama o senhor naquela cidade, o que ele pode esperar do Dr. Eliar Jordão. Se o senhor, claro, ele está falando que não, mas tá, filho, se ele não for, a gente pega ele, a gente amarra ele aqui. Mas é pré-candidato e fica me enrolando aqui, mas o Dr. Eliar é um cara espetacular. Me fala hoje, qual o recado que você daria para a população de Itaquá hoje, se um dia, 2021, viesse a virar vereador da cidade de Itaquá? O recado que eu dou, principalmente para os trabalhadores informais, que a gente conversa muito, os trabalhadores informais de Itaquaquecetuba, que estão passando um perrengue, acredito até mais do que os que tem um trabalho formal, tem lá, né, por conta dessa pandemia. O recado que eu deixo, até difícil, né, mas a gente não perder a fé, que tudo isso vai passar, e todo mundo na vida, a gente pensa que a grama do vizinho sempre é mais verde, não é, gente. Eu passo perrengue, só que tem gente que passa perrengue maior, e como principalmente, Marquinhos, esses trabalhadores informais estão passando. Então, vamos lá, muita fé, que logo isso daí passe e a gente volta ao novo normal, né? Então é isso, eu quero deixar esse voto aqui de solidariedade e de muita fé. Aproveitando, mandar um grande beijo para os alunos que eu dou aula, eu tenho um carinho especial, eu sou muito feliz dando aula. É uma satisfação inenarrável, né? Eu sou realizado dando aula, então um beijo para os alunos, pessoal da Unisus. Como que é o nome da equipe do senhor lá de Poá? Quem são os investigadores lá? Os dois, né? O José Carlos é o chefe dos escrivães e o Romualdo Ferrari, chefe dos investigadores. E são... Romualdo, o Ferrari, ele é irmão do Neno? Irmão do Neno Ferrari. Então tá em casa ali, Neno tá Ferrari. em casa, equipe boa. Não tem hora, não tem dia, não tem horário. Então, e a gente é bem alinhado, isso é bacana, né, Marquinhos? E engraçado, encaixou. Né? Isso daí a gente já vem de anos trabalhando juntos e tal, e o trabalho flui da melhor maneira possível. Um ambiente bacana, influencia bastante. Quero estender já os meus cumprimentos aí a todo o corpo da Delegacia Seccional de Poá, todos os investigadores, os policiais que fazem a diferença todos os dias. E a gente vem acompanhando o trabalho dos meninos aí. Parabéns, viu? Parabéns, equipe espetacular. E eu acho que merece todas as homenagens que a gente pode ter. Você de Itaquá me ajuda aí, porque a gente precisa ter nomes que representem a cidade de uma forma correta, que possam defender a população do jeito que ela merece. E nós temos que colocar na Câmara Municipal, não só na Câmara Municipal, mas também no Poder Executivo, pessoas que são comprometidas com o povo. Nos dá a imparcialidade de falar, porque aqui a gente não mede. Então a gente defende não só quem a gente gosta, mas as pessoas que fazem uma diferença extraordinária dentro do município. Eu tenho uma preferência em Itaquaquecetuba, mas eu quero dizer que em Itaquaquecetuba tem vereadores comprometidos. Tá entendendo, né? Pessoal, quero agradecer você, doutor, ou o senhor, por ter aceitado o nosso convite aí, ter vindo nesse bate-papo descontraído, e dizer que aqui o senhor tem um amigo, tem um fã, e todos os desejos que a gente tem aqui da TV Ativo, não só o Marquinhos, como o Christian, o Ronaldo, as portas estão sempre abertas para o senhor naquilo que o senhor precisar, conte conosco, e aqui a gente tem um amigo de graça, aquilo que o senhor precisar da TV Ativo, precisar de mim, a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço, a recíproca é verdadeira, estou muito feliz de estar aqui, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer em revê-lo. E os amigos, né, trabalho sério, trabalho essencial, parabéns a você e a toda a equipe. Muito obrigado de verdade, gente, muito obrigado de verdade. Hoje nós recebemos o delegado Eliar Jordão, uma conversa extraordinária. Quero contar com você a partir da próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, no programa Falando a Verdade, pela TV Ativo. Conto com você. Fui! Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder.